Olá, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar a função, tá bem? A função algébrica, no caso, vou apresentar um enunciado, uma função algébrica, uma expressão algébrica e dois conjuntos. Então você vai pegar os elementos do conjunto A, usar na função e ver se eles chegam no conjunto B, tá certo? Então vejam só. Eu tenho o conjunto A, certo? Os elementos são -2, -1, 0, 1 e 2. E ele deu a seguinte função: fx igual a x ao quadrado, tá? E ele deu também o conjunto B, certo? Ele deu o conjunto B. Quem seria o conjunto B? Os seguintes elementos: -1, 0, 1, 3, 4. -1, 0, 1, 3, 4. Certo? Então o que nós vamos fazer aqui? O que ele pede? Ele pede para fazer um diagrama de setas e verificar se é função de A em B. Ou seja, se todos os elementos de A, passando por aqui, chegam no conjunto B. Tá certo? Então foi como eu fiz no vídeo anterior. Eu vou fazer meu fx igual a x ao quadrado, certo? Então eu vou pegar todos os valores do conjunto A e substituir aqui, ó. Eu vou fazer o primeiro, eu vou ter o quê? F de -2, F de -1, certo? Eu vou ter F de 0, F de 1 e por último F de 2, tá certo? Então ele diz para fazer um diagrama de setas, né? Então veja, eu vou pegar os elementos do conjunto A e botar no conjunto A. Esse conjunto dessa forma, o diagrama de setas é feito assim, tá? -2, -1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, quem é o conjunto B? -1, 0, 1, 3 e 4, né? -1, 0, 1, 3, 4. Então, será que todos os elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, será que todos eles vão ter um correspondente no conjunto B? Tá? Então é muito simples. Você vai fazer isso aqui, ó. Certo? Eu vou fazer o -2. Ó, se eu mudei aqui, usei -2, se eu mudei para -2, então aqui vai ser -2 também. Só aqui no parênteses, tá bom? Ao quadrado. Quanto que é -2 ao quadrado? Vai dar mais 4, né? Ou seja, o y é igual a 4. Então, o que aconteceu? O correspondente do -2 é o 4, né? O correspondente de -2 é o 4. Certo? Agora eu vou usar o -1. Então veja, quando eu mudo aqui no parêntese, eu uso esse valor substituído lá no corpo da função, no desenvolvimento dela. Quanto que é -1 ao quadrado? É -1 vezes -1, que vai dar mais 1. Logo, o nosso y é igual a 1. Ou seja, o nosso -1, ele corresponde com o 1. Certo? Agora vamos para o próximo, 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é igual a 0. Então o y vale 0. Então o 0 corresponde com o 0.
próximo, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. É 1. Logo, o nosso y vale 1. Então, o 1 corresponde com o 1 também, certo? E por último, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, o y é igual a 4. Ou seja, o 2 corresponde com o 4 também, certo? Então, é função de A em B? É uma função? Sim, é função, porque cada elemento do conjunto A tem o seu correspondente em B. Ela é uma função sobrejetiva? Ela é injetiva? Não, né? Porque o menos 2 e o 2 têm a mesma imagem. O menos 1 e o 1 têm a mesma imagem. Então ela não é injetiva. Se ela não é injetiva, ela não vai ser nenhum dos outros também. Ela vai ser sobrejetiva? Não, porque o conjunto imagem, quem são os elementos do conjunto imagem aqui? É só o 0, o 1 e o 4. Pertence à imagem. Agora, se eu te perguntar quem é o contradomínio, é todo o conjunto B. Então ela não é injetiva porque as suas imagens não são diferentes, né? Não é sobrejetiva, logo também não vai ser bijetiva. Então, se eu perguntar quem é o domínio da função, é o conjunto A. Quem é a imagem da função? São os elementos 0, 1 e 4. Quem é o contradomínio dessa função? É o próprio conjunto B. Então veja, a imagem está em B. É diferente de eu falar a imagem é B, tá certo? A imagem está no conjunto B, mas ela não é o conjunto B. Ela está, tá certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é sobre o parêntese. Tudo bem? Se você pegar uma calculadora científica, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer os procedimentos como já estão predeterminados, tá certo? Por exemplo, menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado, tá certo? Se você pegar uma calculadora científica, você vai verificar isso aqui. Porque isso aqui é menos 2 vezes menos 2. É diferente de esse aqui, ó, menos 2 ao quadrado, como na matemática todo valor tem o 1 multiplicando por ele, e se está negativo, entende-se como menos 1, tá certo? A calculadora ela vai ler desse jeito aqui, ó, menos 1 vezes 2 ao quadrado, tá certo? Então, a calculadora científica, se você fizer isto, ela vai fazer este cálculo. Isso aqui vai dar quanto? Mais 4. Certo? E aqui vai ficar menos 1 vezes 4, né? Ou seja, 4 é diferente de menos 4. Tá certo? Então, atentem para isso. Onde tiver parêntese, certo? Você vai usar o parêntese. Dentro do parêntese, o valor negativo. Imagine que tivesse assim, ó. Vou colocar aqui do lado. Fx igual a menos x ao quadrado. Certo? Qual o procedimento a ser tomado? Imagine que eu vou pegar os mesmos valores do conjunto A, tá? F menos 2, menos 1, F de 0, F de 1 e F de 2, tá certo? Então veja, esse sinal de menos
que está junto do x ao quadrado, ele deve ser considerado sim, olha só, menos parêntese, menos 2 ao quadrado, tá certo? Isso aqui vai dar quanto? O menos tem que ser usado, certo? Você usa o sinal negativo para então fazer o cálculo do parêntese. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Vai dar mais 4, né? Ou seja, menos por mais. Isso implica que o nosso y é igual a menos 4, certo? Ó, menos, que é esse menos aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Menos, continua, né? Quanto que é menos 1 ao quadrado? Vai dar mais 1, né? Eu estou usando esses parênteses, mas se você entender a prática, você não precisa usar esse parênteses o tempo todo, tá? Desde que você entenda que esse menos do lado de fora do parênteses, ele tem que ser considerado, tá certo? Menos por mais, menos, né? Então aqui vai dar menos 1. Menos 0 ao quadrado, não tem o que discutir, né? Então nosso y é igual a 0. Olha só, menos, né? 1 ao quadrado. Eu vou usar parêntese? Não, porque o 1 está positivo. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1. Certo? Então, nosso y é igual a menos 1. Menos, ó, é o menos que está na função desde o início, tá? Menos 2 ao quadrado. É igual a quanto? Menos 4. De acordo com o que eu expliquei aqui, ó, tá? A calculadora, se você for fazer isso lá na calculadora, você vai encontrar exatamente isso aqui. Então, nosso y vale menos 4. Certo? Então, viram que deu diferente? Certo? Enquanto aqui, ó, deu 4, 1, 0, 1, 4. Aqui deu menos 4, menos 1, 0, menos 1, 4. Menos 4, né? Então, isso aqui é o que você deve fazer quando deparar com certos exemplos de funções e ele te deu dois conjuntos, né? E uma expressão algébrica. Então ele quer que você pegue cada elemento daqui, ó. Ele atribuiu esses, né? E quer verificar se esses aqui foram os obtidos. Então nós vimos que só o 0, 1 e 4 que foram obtidos quando eu passei esses valores pela função, tá certo? Então repetindo, em outros casos que ele vai te dar só a função e pede para você fazer algum trabalho com ela, algum cálculo, então você que vai atribuir os valores. Por exemplo, construir uma reta, é você que atribui os valores. Quando você atribui os valores para x, você obtém os valores para y. E assim constrói o gráfico, tá certo? Espero que tenha entendido. Um abraço a todos.